Hello everybody! Welcome to your English class number 26 of the intermediate level. Well, as always, open your PowerPoints, go straight to slide number 2 where you're gonna see the subject today. So, the subject of this class is reported speech. Hoje nós vamos aprender as regras do discurso direto e discurso indireto. Parece muito escola, né? Nossa, eu vou aprender coisa da escola, né? Do colegial. Mas não, gente, isso é importante, é só para vocês entenderem a regra, tá bom? Muito bem, vamos entender primeiro o que é discurso direto e o que é um discurso indireto. Bom, o discurso direto é quando a gente fala o que uma pessoa disse usando exatamente as palavras dela. Para fazermos isso, a gente usa o quote, né? Que são as aspas. O discurso indireto, que em inglês pode ser indirect speech ou reported speech, é quando a gente vai falar o que uma outra pessoa disse usando as nossas próprias palavras, né? Nós como primeira pessoa. Muito bem. Aqui nós temos dois exemplos do uso do direct speech, né? E do indirect speech. Very good. Então, no discurso direto, a frase tem aqui Jane. Jane said, quote, "You have to move out." Então, a Jane disse, abre aspas, você tem que se mudar, fecha aspas. Você viu que quando eu falei inglês, eu falo quote só na hora de abrir as aspas. Quando eu falo quote, já quer dizer que eu tô falando algo que foi dito por alguém, e aí eu termino a frase e pronto, eu não preciso dizer fecha aspas, tá? Em inglês. Então, em inglês eu falo quote e aí digo o que a pessoa disse. Então, a frase ficou assim, né? A Jane disse, você tem que se mudar, você tem que sair, né? Move out é quando você tem que sair do lugar onde você tá morando, tá? Então, move out é se mudar, sair. Essa mesma frase no discurso indireto vai ficar assim. Jane told me I had to move out. Então, o discurso indireto, a gente vai falar o que uma outra pessoa disse utilizando as nossas palavras, né? Então, ficou assim. Jane told me that I had to move out. Então, o that está aqui entre parênteses porque ele não é obrigatório, né? Vocês sabem que a gente usa, se depois do that vier um sujeito, o uso do that não é obrigatório. Por isso que ele está entre parênteses, que fica por uma escolha de vocês, tá? Usá-lo ou não. Então, o que mudou na frase do discurso direto para o discurso indireto? No discurso direto, obviamente, vem com as aspas, né? No discurso indireto, não. Outra coisa, ali tem o said e no discurso indireto tem o told. É sempre assim? Eu tenho que trocar o said pelo told? Não necessariamente. O told a gente só usa quando a gente tá especificando a pessoa para quem foi dita aquela frase, tá? Então, no discurso direto, a gente não especificou, né? A gente só falou que a Jane disse, ela não disse para quem, a gente não falou para quem ela disse. No discurso indireto, a gente já disse para quem foi que ela falou essa frase, foi para mim. Então, eu troco o said pelo told nesse caso. E outra coisa que mudou no verbo também é que no discurso direto, o verbo tá have, tá no presente. E no discurso indireto, ele vira had, que tá no passado. Por quê? Quando a pessoa tá falando um direct speech, ela tá especificando o que foi dito naquele momento com as palavras usadas pela pessoa. Então, ali, naquele caso, estava no presente. Quando eu vou relatar, usando as minhas próprias palavras, o que a terceira pessoa disse, eu vou estar falando de uma coisa que aconteceu no passado, né? Então, por isso, eu transformo o verbo principal da frase em um verbo no passado. Então, é isso que mudou. Nesse caso, mudou o said pro told e o have, né, virou had. E também o that fica de acordo, né, se você quiser usar ou não. Muito bem, esse é só um exemplo. Going to slide number 3, you see the rules, né? Então, agora a gente vai ver aqui as regras. A gente viu alguns exemplos ali, né? Como funciona numa frase bem simples do presente para o passado, como foi transformada a frase do discurso direto para o discurso indireto. Muito bem, então a gente tem que prestar atenção na concordância, né? Nos verbos, nos pronomes, na hora que a gente vai fazer essa transformação.
Então aqui a gente tem uma tabela especificando que se a frase estiver no presente, quando vai para o discurso indireto, vai ter que ir para o passado. Se ela tá no present continuous, past continuous, e se ela tem, por exemplo, o verbo modal, can, esse verbo can, quando for para o indirect speech, vai ter que virar could. E o auxiliar will do futuro vai ter que virar would. Então, são algumas mudanças que tem que ser feitas. Vocês podem reparar também que tem a mudança, algumas vezes a mudança para o past perfect ou para o present perfect, ou enfim. Esse tempo verbal a gente não vai usar, tá? Porque como vocês ainda não tiveram essa matéria, a gente vai pular essas frases, né, desse estilo na hora de fazer exercícios e na hora de perguntar para vocês, tá? Então, não se preocupem, como que fica no past perfect, no present perfect. Não se preocupem com isso agora, tá bom? Então, a gente não vai usar esses tempos verbais por enquanto. Ok, então você já tem a tabela aí, já sabe que se tiver no presente simples vai para o passado simples, se tiver no present continuous vai para o past continuous, se é can vai virar could e se é will vai virar would. É isso que vocês têm que se preocupar agora. Aqui embaixo tá falando daquela diferença do said pro told, que é exatamente a questão que eu falei para vocês agora há pouco, que o said a gente usa quando a gente não determina para quem tá sendo dita aquela frase. E o told quando a gente determina a pessoa para quem tá sendo dita aquela frase. Então, às vezes vocês vão precisar mudar, às vezes não, né? Depende da frase. Mas para entender melhor, nos dois próximos slides, a gente tem exemplos em cada um dos tempos do direct e do indirect speech. Nos exemplos também vai constar present perfect, past perfect, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Não vai cair exercícios nesse tempo verbal. Let's go to slide number 4. Examples. Então, o primeiro example é simple present, né? Que vai pro simple past. Então, a frase que tá aqui é Mark said, I'm tired. No indirect speech fica Mark said that he was tired. Então, o Mark said he was tired. Quando a frase já estiver no passado, ela vai pro passado perfeito. John said, I finished the book last weekend. John said he had finished the book the weekend before. Então, aqui eu mudei pro weekend before, mas weekend before e last weekend é a mesma coisa, tá? Então, não tem nenhuma mudança. Então, foi do passado finished pro had finished, para ficar no past perfect. No present continuous, vai pro past continuous. Ruby said, I am reading a scientific article. No discurso indireto fica Ruby said she was reading a scientific article, ou Ruby said that she was reading a scientific article. Aí no caso mudou, né? Foi o verbo tava no presente, tava em primeira pessoa, né? Como ela tava falando com as próprias palavras, né? Com as palavras da pessoa, né? Descrevendo exatamente do jeito que a pessoa falou. Então ela falou ali em primeira pessoa. Depois, quando eu vou descrever o que a pessoa disse, eu tive que mudar para a terceira pessoa, né? Então foi de I para she e o verbo, né, que era o verbo to be am, primeira pessoa, foi pro passado, né, was. Muito bem, present perfect vai pro past perfect. Anna said, I have lived there. Anna said that she had lived there. Então, aí, quando é no present perfect, vai pro past perfect. A Ana disse, eu morei lá. A Ana disse que havia morado lá. Muito bem. Let's go to slide number 5, examples part 2. Quando a frase tem o can, aí ela vai virar could. Então, no direct speech tá assim, Jules said, I can go with you. No indirect speech fica, Jules said that she could go with me. Então, essa mudança aí do can pro could. O will, auxiliar para o futuro, vira would, aquele auxiliar condicional. Então, o exemplo que a gente tem aqui é She said, I'll travel next month.
Depois no indirect speech fica she said she would travel the month after. É a mesma coisa, tá? Next month e the month after é no próximo mês, no mês seguinte. Não precisa... não tem diferença. Ok. E aqui tá falando, é importante você ficar atento às mudanças de artigos, pronomes e outros elementos da frase que podem ocorrer na construção do reported speech. Então, a gente tem mais um exemplo aqui, né? Pra gente prestar atenção na mudança. Né? Quando a gente vai usar as mesmas palavras ditas por uma pessoa, a gente vai usar em primeira pessoa, a gente vai falar no tempo verbal que ela tá. Quando a gente vai passar para as nossas palavras, a gente já tem que mudar, já não é mais primeira pessoa, né? Já não é mais aquele tempo, é uma coisa que aconteceu no passado, então a gente tem que prestar atenção nos detalhes para poder construir uma frase correta no discurso indireto. Então, o exemplo que a gente tem aqui é Blake said, I'll take care of this. Blake said that he would take care of that. Então, aqui, olha só a mudança que ficou. Além do will ter virado would, o this virou that. Então, olha só o que tá falando. Perceba que this foi alterado para that, porque durante a construção do reported speech, o objeto não estava mais por perto de quem falou a frase. Então, na hora, quando eu vou reportar o que uma pessoa disse, né, num discurso direto, eu vou falar o que ela falou naquele momento. Quando eu vou reportar usando as minhas palavras, aí eu já não tô mais perto daquela objeto, daquilo que ele estava falando. Eu tenho que me referir como aquilo, não isso. Então, por isso que o this nessa frase foi mudado para that. Então, não é uma situação que acontece sempre, mas é um detalhe importante, tá? Se vocês virem no direct speech usando this, quando vocês forem para o indirect speech, vocês vão mudar para that, tá bom? Claro, se ele tiver como pronome demonstrativo. Perfeito. Então, essas são as regras do direct e indirect speech. Não é difícil, eu sugiro que vocês façam os exercícios do homework para poder entender e tirar as dúvidas, né? Porque às vezes parece difícil, mas na hora de fazer a gente consegue até desenrolar melhor. E claro, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem durante a aula, que aí a gente tira todas as dúvidas. Seguindo em frente, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre dinheiro, né? Então, a próxima aula também vai ter algum assunto sobre dinheiro, né? Sobre conta de banco, sobre... enfim, tudo que envolve dinheiro. Então, primeiro, aqui a gente vai ler esse diálogo, que se chama Money Talk, né? Que é falando sobre dinheiro, é um diálogo um pouco longo, assim, ele tem 2 slides. E depois a gente vai ver um texto que se chama Money Matters, né? Dinheiro importa, que tem algumas palavras interessantes também pra gente aprender. Então vamos começar com o diálogo que se chama Money Talk, né? Que é conversa sobre dinheiro. A gente fala Money Talk. Nós temos 2 pessoas conversando aqui, que é a Emma e o George. E eu vou fazer o papel dos 2, né? Vocês vão prestando atenção para poder pronunciar direitinho e vamos falar sobre esse diálogo durante a aula. Vamos lá? Então vamos começar. What's up, George? How was the job interview? It went great. I was hired. Nice. Congratulations. Ready to move out from your parents' house? I'm so ready. Looking forward to that. Sorry. Okay. Just 1 second. Okay, perfect. Continuando. Will you be able to pay for all the expenses with your new income? Yes, the wage is not bad and my boyfriend is moving in with me. So we will split the bills like rent, power, cable, groceries, and things like that. That's great news. Are you looking for an apartment yet? Yes. I just want to wait a couple of months to settle at work. Having
and have enough money to buy the things. Sorry, let me just correct something here. Sorry. And have enough money to buy things we'll need for the apartment. Slide number 7 continues. Why don't you rent an apartment with furniture so you don't have to buy anything? I thought about it, but they are so much more expensive. Plus, we have most of the furniture we need. We just gonna have to buy the fridge, stove, and the wash machine. Got it. Those things are not cheap. You're right. You are right to wait and save some money before you move out. Yes, because right now I'm still paying for my college loan. When do you start at the new job? Next week. First, I have to set up a bank account for them to deposit my salary. I'm so happy for you. Getting a new job, moving out from your parents, moving with Jake. Yeah, pretty soon I'll be a financially stable and married man. Ok, então esse diálogo aí são dois amigos comentando sobre um amigo que ele vai mudar de vida, começou a trabalhar, vai sair da casa dos pais, tá planejando, né, morar junto, então falando sobre o que tem que pagar, né, e tudo mais. Muito bem. Right now we're gonna go to the text. Money Matters, slide number 9. Let's go? Alright, let's begin. Michael and Mary wanted to buy a house of their own. They had lived in rented accommodation since they got married almost 2 years ago. They could not afford to buy a house for cash as prices were too expensive. They were broke after spending a lot of money on their wedding and on the honeymoon. They made an appointment with the bank manager to see if they qualified for a loan. Their friends had taken out a mortgage with the same bank and recommended that Michael and Mary should do the same. They got really disappointed when the manager told them that they could not lend them any money until they demonstrated an ability to have enough money for the 10% deposit. They should have saved some money instead of blowing all their savings away. A few months later, they got a very welcome and unexpected surprise. An elderly aunt without any children of her own died and left some money in her will to Michael. This inheritance would be enough for the initial deposit, and the bank manager confirmed they could now borrow the balance to purchase their first home. Alright, então aqui é a historinha de casal que tá tentando comprar a primeira casa. Very good. Let's go to slide number 9. We have a vocabulary in English explaining some words that you saw on that text. So we have to afford. It means when you have sufficient or enough money to buy what you need. So you can afford, you can pay for it. To blow money. It means spend money on useless things. Broke. When you have no money in short or long term, you might be waiting to get paid by your employers and have no money in your bank account until you get your salary. Mortgage. A way in which you can buy a house by using money borrowed from a financial institution. The house is registered in your name, but the financial institution registered a mortgage over the property until the money is repaid. Loan is it's a noun, and to lend is the verb. The financial institution offers a person a loan to buy a house or other asset, like a car or an apartment. And anyway, this is repaid together with interest over an agreed period.
usually a number of years. Example, the financial institution agreed to lend me money to buy a car. It is called a car loan. Very good. And slide number 10, we have the video vocabulary. So you're gonna watch a video about reported speech. So it's two friends talking, and when one of the friends meet another friend, she's telling what this other friend said. So she's gonna use reported speech a lot on this video. So it's very interesting. You can see how it's used. All right, so it's good for you to watch before you do the exercises, so you can see in practice how to use the reported speech. Okay, all right, boys and girls, that's it for today. Hope you like it. If you have any questions, make notes, let me know. We're gonna talk about it, and hope to see you soon. Bye bye.